Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, trazendo vocês de volta para o nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje aqui uma dica de leitura, irmãos. Assim, passa o tempo que passar, sempre vai ser um clássico, sempre vai ser uma obra respeitada e referenciada na academia por teólogos aqui que gostam de estudar teologia, e não poderia passar batido, né? Passou o tempo, né? A gente, como eu falei no outro vídeo, a gente dá uma olhadinha na estante, passou vários livros e não, por que não fazer um review dessa obra? Claro, né? Tem que fazer, e eu nunca fiz, mas nunca é tarde. Antes da gente entrar nesse review, dá aquele like, aquela curtida no nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal e faça parte desse projeto. Não se esqueça, aciona o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir as 3 abas, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. E lembrando, tá, irmãos? Ajude a gente a compartilhar os nossos vídeos nos grupos que você faz parte. É a única forma de ajudar o canal a não parar. Então nós pedimos encarecidamente ajudar a gente a compartilhar nossos vídeos, nosso trabalho nos grupos que você faz parte, no grupo do Facebook, no Telegram, no Instagram ou no WhatsApp, ou no grupo de teologia da sua igreja, a pessoa que gosta de estudar, tá bom? E lembrando também, quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né, o nosso Hora Teológica News é um grupo de informação, não é um grupo de debate, é um grupo só de informações, de lançamentos, de compra, de venda, de troca de obras. Você vai estar sempre bem informado e atualizado de tudo que chegar no mercado. Ah, irmão, como é que eu faço parte? Manda seu nome e seu contato para o e-mail que vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com, tá? E o nosso Instagram está lá ativado, segue nossa página lá, Hora_Teológica, ok? Vamos lá, irmãos. A obra todo mundo já conhece, referência à ressurreição do Filho de Deus. Isso aqui da editora Paulus, tá? Lembrando que essa é uma edição mais recente, a edição mais antiga tem a parte de baixo aqui já um pouco diferente, né, da obra, e era da Academia Cristã com a Paulus. Sem fazer nem rodeios, né, a gente vai lembrar aqui que essa obra aqui, ó, do N.T. Wright, né, dispensa apresentações. Um grande teólogo, referência na academia. Quem procura obras de alto nível vai sempre procurar por ele. Lembrando aqui também, ó, capa dura, tá? Essa obra aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui quantas páginas. No total você tem aqui, ó, 1104 páginas, tá? Aqui o N.T. Wright, ele nasceu em 1948, é anglicano e foi bispo de Durham, na Inglaterra, né, até 2010. Ensinou o Novo Testamento por 20 anos em Cambridge, Montreal e Oxford. Escreveu mais de 30 livros e atualmente é professor e pesquisador do Novo Testamento e do cristianismo primitivo no St. Mary's College, Universidade de St. Andrews, na Escócia. Essa obra aqui é sensacional, a melhor obra nesse quesito, tratando sobre o tema sobre ressurreição. Até tem um nível apologético, né? Vai tratar sobre melhores e maiores evidências da ressurreição. Então, o pessoal aqui, quando vai usar de referência nesse assunto, é a melhor obra, sem dúvida nenhuma. Tá, deixa eu botar aqui para vocês. Nós vamos para o sumário. Não pode deixar aí no zoom aí. Vamos lá. Sumário, parte 1. Lembrando que o sumário aqui é muito extenso, eu vou correr um pouquinho, tá bom, irmãos? Preparando a cena, capítulo 1, o alvo e as flechas, introdução, o alvo, as flechas, atirando no sol, ressurreição e história, sentido de história, nenhum acesso, nenhuma analogia, nenhuma evidência real, a ressurreição na história e na teologia, não há outro ponto de partida, ressurreição em cristologia, ressurreição em escatologia, o ponto de partida histórico, capítulo 2, sombras, almas e para onde elas vão, a vida pós-morte no paganismo antigo. Tem introdução, sombras, almas ou deuses potenciais. Aqui, sombras estúpidas no mundo tenebroso, incorpóreo, mas por outro lado razoavelmente normal, almas libertas da prisão, tornando-se um deus ou pelo menos uma estrela. Vai dialogar muito com outras religiões também, né? Deixa eu baixar um pouquinho mais, fica um pouquinho distante. Aqui, ó. Melhorar ao máximo aqui a visualização para os irmãos. Vamos lá.
Vida posterior procedente dos mundos mortos. Introdução, comendo com os mortos, espíritos, almas e fantasmas, retornando ao mundo inferior, enganando a morte, o tema Shentot nas novelas, transladados para estar com os deuses. Você tem aqui conclusão, Rudman única. Capítulo 3, Tempo de despertar a morte e o além no Antigo Testamento. Você tem aqui, antepassados, perto do nada, perturbando os mortos, sessões inexplicadas. Depois, introdução, libertados no Sheol. Vamos dar uma olhadinha aqui. Glória depois do sofrimento, a base da esperança futura, despertando os que dormem. Aqui, Terceiro dia, Oséias, Ezequiel, ressurreição e esperança de Israel. Tempo despertador, esperança além da morte no judaísmo pós-bíblico. O quadro, nenhuma vida futura ou nada a falar sobre ela. Saduceus, imortalidade abençoada e incorpórea. Ressurreição do judaísmo no segundo templo. Nova vida pós-mártires, segunda Macabeus, ressurreição em outras palavras, José, você tem ressurreição em Qumran. Ressurreição do judaísmo antigo, conclusão. Parte 2, ressurreição em Paulo. Aqui, as cartas, 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas, Filipenses, Efésios, Colossenses, Filemão, Romanos, interlúdio, epístolas pastorais. A gente vai para o capítulo 6, ressurreição em Corinto. Introdução, problema. Aqui, sabedoria de Deus, sexo, advogado, julgamento, casamento, ídolos, alimento, monoteísmo, liberdade apostólica. Ele vai tratar das cartas de Coríntios aqui, que vai falar sobre ressurreição. Ressurreição em 2 Coríntios. Capítulo 7, ressurreição em Corinto, as passagens-chave. Você tem vários textos aqui, Pode dar uma pausa para dar uma olhadinha. Aí vem até o capítulo 8. Quando Paulo viu Jesus, relato de Paulo, de Gálatas, Coríntios, chamado, conversão de Paulo em Atos, conversão em Cristologia, conclusão. Parte 3, ressurreição do cristianismo primitivo, a exceção de Paulo. Esperança sob novo enfoque, tradições, ressurreição em Marcos e seus paralelos, cura, dificuldade, futura vindicação de Jesus, ressurreição no material de Mateus, Lucas, algumas vezes conhecido como que, Mateus, Lucas, João, ressurreição dos evangelhos. Esperança sob novo enfoque, outros escritos no testamentário, introdução, Atos, Hebreus, Gerais, Apocalipse, a esperança sob novo enfoque, textos cristãos antigos, Clemente, Inácio de Antioquia, e vai agora para os pais da igreja, aqui que os pais da igreja falaram sobre a ressurreição. Didaquê, Epístola de Barnabé, Pastor de Hermas, Papias, Apócrifos cristãos primitivos, Ascensão de Isaías, Apocalipse de Pedro, Quinto Esdras, a Epístola Apostolorum, os apologistas, os pais, Justino Marte, Atenágoras, Teófilo, Minúcio Félix, os primeiros grandes teólogos, Tertuliano, Irineu, Hipólito, Orígenes, cristianismo siríaco primitivo, Ordem de Salomão, Tassiano, Atos de Tomé, ressurreição como espiritualidade, texto de Nag Hammadi e outros lugares. Uma obra riquíssima. Lembrando para vocês, vou estar deixando o link aqui abaixo do vídeo, ajudando aqui o canal também, quem quiser fazer a compra dessa obra, quem não tem ainda, fazer a compra para ajudar o canal pelo link da Amazon que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Vai estar ajudando de qualquer maneira, o canal está crescendo e está trazendo outras coisas para vocês aqui. Então vai estar abaixo o link aí para vocês procurarem e buscarem a melhor forma de adquirir essa obra para vocês pelo link da Amazon que eu vou deixar aqui. Jesus como Messias, esperança em pessoas, Jesus como Messias, messianismo cristiano primitivo, messianismo judaísmo, Messias Senhor, conclusão, ressurreição dentro de cosmovisão cristã primitiva. Parte 4, história da Páscoa, questões gerais, da relatos pascais, o Evangelho de Pedro, vamos à história da ação e composição, a surpresa da narrativa da ressurreição, opções históricas, temor e tremor, Marcos, o dia da Páscoa, do ponto de vista de Marcos, terremotos e anjos, Mateus, terra rompida, cadáveres que ressuscitam, sacerdotes, guardas de suborno, túmulo, anjo, primeira aparição, monstro da Galileia, Mateus, ressurreição, conclusão. Estou correndo porque a obra sumária é muito grande. Corações ardentes, pão partido, Lucas, introdução. O evento único, a Páscoa, a vida da igreja, Lucas e ressurreição. Novo dia, novas tarefas, João, introdução, João 20 dentro do Evangelho como um todo, contribuição de João 21, a histórias pascais do Evangelho. Aí vem aqui, fé, evento, significado na parte 5. Páscoa, história, introdução, túmulos e encontros, duas teorias rivais,
condições necessárias, desafio histórico da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado como Filho de Deus. Ó. Messianidade, senhorio global, ressurreição é questão de Deus. Separei aqui alguns textos para dar uma olhada. Primeiro aqui. Libertados do Sheol. Aqui, ó. Existem algumas passagens que parecem, pelo menos à primeira vista, conter a esperança de que Yahvé libertará as pessoas do Sheol. Lembrando, Sheol é o Hades, no grego, que significa habitação dos mortos, né? No caso, na Septuaginta vai dizer como inferno. Alguns vão tratar como inferno, mas aqui vai tratar como habitação dos mortos ou lugar dos mortos, que não tem a ver com no caso, um local de punição final, como é trazido para o cristianismo, a questão do lago de fogo, né? Tem uma visão completamente diferente aqui no judaísmo. O problema com estas passagens é saber se elas se referem a uma libertação que encontra além do Sheol, que Yahvé arrancará do Sheol os mortos, seja tomando-os após a morte para outra existência pós-mortem, mais atrativa, ou resgatando depois de uma pequena estadia lá. Ou se elas se referem a uma libertação da morte, prolongando a vida por muitos anos, ao invés de cortá-la com os seus melhores anos. Ou seja, os dois pontos que o N.T. Wright coloca aqui, ou libertar da habitação da morte, no caso, alguns vão crer no sono da alma, ou se é após do céu, a pessoa descer até a habitação dos mortos, né, até a cova, e ser libertada de lá. Persiste uma dúvida legítima quanto se a passagem se refere à fuga da morte ou ao passar por ela rumo a uma vida no além. Mas não há dúvidas quanto ao fundamento da esperança. É o próprio Yahvé aquele que o salmista abraça como seu soberano. Verso 2. Sua porção e seu cálice, aquele que lhe dá conselho nos lugares secretos de seu coração. A mesma questão a ser levantada em relação ao Salmo 22. O salmista está em indiscutível e profundo sofrimento, perigo físico e angústia. Me reduziste, ele afirma, ao pó da morte. Não obstante, ele ora para que Deus salve sua vida, e numa famosa inversão de sorte, os versos finais do Salmo agradecem a Deus por ter feito exatamente isto. Como parte desta ação de graças, o Salmo celebra o fato de que finalmente todos se submeterão a Deus, inclusive os mortos. Tem um texto aqui, ó. No entanto, a principal esperança parece ser o resgate da morte violenta, antes que uma libertação do outro lado da sepultura. Libertar antes de ter morrido, né? O Salmo termina com uma reafirmação da esperança tradicional de Israel e da semente vindoura que agradecerá a Deus. Vamos lá. Antes de chegar nesse ponto aqui da outra página, eu olhei uma coisa interessante aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar de novo. Ressurreição em Qumran. Não é por aqui. Acho que o sexto quase no final. Inácio. Isso aqui. É quase no final. Depois a gente vai para lá. Página 869. Mas antes disso, vamos fazer uma outra leitura aqui. Ressurreição em Paulo. Quando confrontamos Paulo com o quadro de crenças esboçado acima dos capítulos 2 ou 4, ficou claro que o seu lugar está no mapa judaico e não no pagão, a despeito dos esforços que alguns estudiosos fazem para que ele mude de opinião. Dentro deste quadro judaico, ele se situa juntamente com a maioria dos judeus de sua época, no mesmo lugar que os fariseus, muitos autores de Apocalipse e os demais que estudamos acima do capítulo 4. Isto é, ele acreditava na futura ressurreição corpórea de todo o verdadeiro povo de Deus. Verdadeiro explorou como cautela aqui e ali forma de se referir ao estado intermediário, o corolário necessário de tal crença. Ele acreditava que o Deus de Israel, criador do mundo e Deus da justiça, realizaria esta ressurreição através de seu espírito já atuante no povo do Messias. Ao mesmo tempo, Paulo acreditava em duas coisas que podem ser entendidas apenas como mutações da cosmovisão judaica, não como combinações de escatologia judaica, em outra coisa. Aqui, ó. Segundo, primeiro, ele acreditava que a ressurreição se dividia com um momento histórico em duas. Primeiro, a ressurreição do Messias
e depois durante sua parousia, sua vinda, né? A segunda vinda de Cristo, de todo o seu povo. Segundo, ele acreditava, articulava de maneira consideravelmente detalhada que a ressurreição não seria apenas corpórea. A ideia de uma ressurreição incorpórea teria sido algo tão sem sentido para ele quanto seria para os judeus e os pagãos de sua época, acreditasse você na ressurreição ou não. O termo como tal denotava corpos, porém que ela também envolveria transformação. O corpo presente é corruptível, decadente e se sujeita à morte. Todavia, a morte que cospe na face do bom Deus Criador não pode ter a última palavra. Ou seja, alguns poderiam até crer que a ressurreição não seria do corpo. Por quê? Muitos acreditavam que o corpo não poderia ser ressurreto, o que praticamente tem uma visão gnóstica, né? Porque o corpo é corruptível, falível, então ele não tem que ser transformado, não teria que ser transformado, não teria nem sentido. Isso é uma visão gnóstica, coisa que Paulo não tinha. Ele tinha com o pensamento judaico e ia mais além. Embora os judeus acreditavam que a ressurreição corpórea seria só no momento da ressurreição para julgamento, no final dos tempos. Paulo já cria na ressurreição corporal até antes desse tempo, né? Aqui, ó. O Criador vai fazer, portanto, um novo mundo e novos corpos adequados para a nova era. Por um lado, o novo mundo e os novos corpos são versões recriadas e redimidas dos antigos. Esta é a ênfase de Romanos 8. Eu já vi muita gente ensinando, né? Já passei até por isso, né? Em Novo Convertido, falar que a ressurreição, Deus vai trazer o espírito de volta, né? E não vai ser o corpo. Isso é um ensino praticamente herético, né? Não acreditar que o corpo vai ser transformado. Isso faz parte da doutrina bíblica. Deixa eu ver se eu consigo achar aquela página. Só pra gente finalizar aqui. 869. Que vai tratar sobre a ressurreição daquele dos sepulcros no texto de Mateus. Aqui. Esse aqui. Aqui. Sobre o sepulcro, né? Lá de Mateus. Deixa eu ver aqui o texto onde tá. Este relato apresenta todo tipo de enigmas. No caso, quando rompe a terra, né, Jesus expira, entrega seu espírito. No caso, a terra racha, né, diz que o véu do templo se rasgou. E aí muitos corpos de santos, né, sepulcros foram abertos, corpos de santos foram vistos em Jerusalém. Este relato apresenta todo tipo de enigmas, especialmente no plano de que Mateus realmente acha que está acontecendo e que ele acha que tudo significa. Seria o terremoto projetado para explicar como o véu do templo foi rasgado? Sugere ele que o centurião e os outros viram os túmulos se abrindo e os cadáveres se preparando para sair? Por que ele diz que só saíram após a ressurreição de Jesus 2 dias depois? Olha isso. O que faziam enquanto isso? Ou seja, onde eles estavam, né? É uma pergunta, isso aqui dá debate, irmão. E o que aconteceu depois com eles? Foram para onde? Porque alguns acreditam que aqueles que são ressuscitados não vão automaticamente ao céu, né? Esperam o julgamento, ou esperam o galardão e tudo mais, até para Jesus tiver a segunda vinda, na sua parousia, buscar a igreja. Então, há vários pontos de vista nesse ponto aqui. Mateus não imaginava que permaneceram vivos e retornaram a algum tipo de vida normal, não é? Será que ele pensou então que após terem aparecido a muitos, eles voltaram para seus túmulos como os fantasmas de Rudgore e deitaram-se novamente? Não acho que podemos encontrar respostas seguras a qualquer dessas perguntas, o que obviamente pode significar que elas são, como se costuma dizer, as perguntas erradas para se fazer. Mas o ponto de partida óbvio para avaliar o que Mateus quer dizer é examinar os ecos bíblicos que, como os próprios mortos, são despertados nesse relato, embora, como observamos no capítulo 13, não na narrativa pascal como tal. Não, está aí. A gente vai ficar aqui a noite toda lendo, é muita coisa. Ah, irmão, vale a pena. O pessoal fala muito mal da teologia do N.T. Wright. Irmão, não existe teologia perfeita, não existe teólogo perfeito. Há ponto de vista, perspectivas diferentes. Lembrando que o N.T. Wright é um anglicano, tá? Mas eu vou usar como eco de muitos do que falam e que realmente dos textos, dos livros que do N.T. Wright que eu já li. Esse aqui, praticamente, entre outros, é uma obra-prima, tá, da teologia e um dos melhores livros do N.T. Wright e o melhor livro sobre ressurreição. Sem dúvida, ninguém vai falar diferente disso aqui, tá, irmão?
Alguns podem ter visão diferente, ninguém tem a perspectiva, o ponto de vista igual, mas se tratando desse assunto, esse livro aqui, essa obra, é uma sumidade. Vou deixar a dica para vocês aí, muitos já tem. Quem não tiver, mais uma vez, só buscar aí o link que eu deixei aqui abaixo do vídeo da Amazon para estar ajudando o canal, tá bom? Tá aqui, ó, A Ressurreição do Filho de Deus, editora Paulus, N.T. Wright. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.